Bom dia pessoal, meu nome é Samuel, sou aluno do curso de graduação de Física, licenciatura do campus Ufarapiraca. Bom, hoje nós vamos tratar do tema centro de massa de um corpo rígido. Para começar a falar sobre o centro de massa, primeiro vou fazer um breve resumo sobre o que é um corpo rígido. Tá? Então, o corpo rígido nada mais é um corpo onde a sua forma não varia, apesar de ser submetido à ação de forças externas. Ou seja, a distância entre uma partícula e outra que compõe esse corpo, ele não varia com o tempo. Então, todo corpo que tem essa característica ele é chamado de corpo rígido. No entanto, a gente sabe que isso é uma questão idealizada, porque na prática isso não existe. Tá? Então, o corpo, quando está submetido sobre a ação de forças, ele vai ter sim uma certa variação aí dessa distância entre as partículas que o compõem. No entanto, fisicamente falando, a gente vai considerar que um corpo ele é rígido quando tem essa característica, tá? De forma idealizada. Bom, então o corpo rígido ele está em equilíbrio quando a somatória das forças que agem nesse corpo é nula. Ou seja, quando as forças horizontais, a soma, a resultante dessas forças é nula, e quando a resultante das forças verticais também é nula. No entanto, só essa condição não há como dizer que esse corpo está exatamente ou propriamente em equilíbrio, porque o corpo ele pode estar em movimento de rotação ou de translação. Então, para garantir que esse corpo de fato está em equilíbrio, a gente também tem que considerar que os somatórios do momento nesse corpo também é nulo. Ou seja, o momento nada mais é do torque que esse corpo vai ter relacionado à questão da aplicação de uma força. Então, esse corpo pode entrar em movimento de rotação ou de translação. Então, o momento ou torque é exatamente essa movimentação do corpo, tá, em determinada direção quando se aplica uma força. Então, se eu tenho um corpo e eu aplico uma força vertical nesse corpo, supondo que esse corpo esteja fixo em um determinado ponto, ele pode entrar em movimento de rotação. Então, se eu quero que esse corpo permaneça em equilíbrio, eu aplico uma outra força no sentido contrário, então, com a mesma intensidade, esse corpo passa a estar em equilíbrio. Bom, então aqui é um breve resumo para que a gente possa falar de centro de massa. Então, o que é o centro de massa? O centro de massa nada mais é um ponto fixo nesse corpo rígido, onde a distribuição do seu peso, tá, vai estar contido naquele ponto. Então, nesse ponto, que é chamado de ponto de centro de massa ou de gravidade do corpo. Tá? Então, vou discutir um pouquinho sobre isso. Na prática, mostrar a vocês como que ocorre essa questão do centro de massa de um corpo. Então, se a gente está tratando de um corpo homogêneo, tá? Significa dizer que a sua massa está bem distribuída, o centro de massa desse corpo vai estar no seu ponto, no seu ponto central. Tá? Ou seja, aqui eu tenho um exemplo de um palito, tá? Que está equilibrado nessa caneta, tá? nesse canudinho de caneta. Então veja que esse canudo ele tem um certo comprimento, X, tá? E esse ponto está no meio, na metade, tá? No ponto médio dessa distribuição dessa massa desse corpo. Tá? Então veja aí que o meu corpo está em equilíbrio, isso é chamado de ponto de centro de massa. Então agora eu vou pegar esses dois pezinhos e vou colocar também nessa varetinha e vamos tentar colocar em equilíbrio, tá? Utilizando o conceito que foi discutido agora, que o centro de massa vai estar exatamente no ponto médio. Então eu vou fixar esse peso, tá, nas duas extremidades dessa minha varetinha e vou tentar colocar esse corpo de novo em equilíbrio. Veja que ele está bem distribuído, tá? Tá aí o centro de massa. Então eu coloco o peso e continuo equilibrando. Tá? Então o centro de massa nada mais é um ponto central nesse corpo, tá? Homogêneo, como eu falei, que está bem distribuído.
a massa dele está bem distribuída, tá? É um corpo homogêneo. Eu vou tentar também equilibrar ele nesse canudo. Está aí, em equilíbrio. Tá? Então veja, coloquei dois pezinhos de massa M cada um, que eu não pesei esse peso, tá? E observe que o corpo ficou em equilíbrio, tá? Os somatórios das forças que agem nesse corpo se anulam, portanto ele está em equilíbrio, ok? Então veja que o centro de massa, que é o que eu queria discutir com vocês, nada mais é do que um ponto, tá? Onde eu posso distribuir uniformemente a massa desse corpo, tá? É como se naquele ponto a massa se comportasse exatamente naquele local, tá? Então isso é chamado aí de centro de massa ou centro de gravidade. Observe, se o corpo for assimétrico, o caso desse martelo, já o centro de massa não vai ser no centro, tá? No ponto médio. Ele se aproxima mais do local onde está a maior concentração da massa do objeto. Tá? Então veja que o meu centro de massa vai estar lá mais perto desse ponto do martelo, ok? Então veja que também o corpo pode ficar em equilíbrio, tá? Determinando, quando eu consigo determinar o centro de massa do meu objeto, ok? Então veja aí, como eu falei, ele é assimétrico, ou seja, a massa dele não está bem distribuída, ok? Então, logo o centro de gravidade do meu objeto vai estar mais próximo do local onde está o maior peso, a concentração da massa do objeto, ok? Bom, então eu posso também mostrar isso. Esse centro de massa vai depender da figura geométrica do objeto. Tá? Se for, por exemplo, um retângulo, como é o caso dessa tábua, o centro de massa dele vai estar no centro dessa distribuição de massa desse objeto, tá? No centro geométrico dele. E também a gente pode colocar ele no equilíbrio. Eu já marquei aqui o ponto, tá? Vou tentar colocar ele em equilíbrio também, não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar aqui ver se eu consigo deixar no equilíbrio. Não é fácil, então, mas a gente pode conseguir com um pouquinho de paciência. Opa. Eu já tinha feito uma vez, consegui, porém não é tão fácil de conseguir deixar esse objeto em equilíbrio, tá? Mas vamos tentar aqui ver se a gente consegue. Lembrando que eu tenho 15 minutos para fazer essa demonstração para vocês. Vamos tentar aqui. Opa! Isso é normal. A minha mesa também pode interferir nisso. Deixa eu ver se a mesa não está equilibrada. Vou colocar uma diferencinha aqui. Provavelmente não esteja em equilíbrio também. Isso. Deixa eu ver se
licença aqui. Bom, pessoal, o centro de massa é exatamente nesse local. Agora, equilibrar ali é que está dando problema, tá? Eu não sou equilibrista, mas já perceber que o centro de massa está correto. Bom, acho que não vou conseguir fazer aqui a experiência. Então, mais uma vez. Sucesso! Tá aí. Sei que deu trabalho para equilibrar, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido o que é o centro de massa, tá? Então, o centro de massa é o ponto onde eu posso concentrar todo o peso daquele objeto, entendeu? Então, dependendo do meu material, do meu corpo rígido, se for uniforme, se ele for homogêneo uniforme, então o centro de massa dele vai estar no ponto médio desse corpo, tá? No ponto geométrico dele. Se for um corpo onde ele não é uniforme, então a gente vai ter que fazer o somatório das forças aplicadas em cada um desses pontos e fazer a média ponderada para encontrar esse ponto médio, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tá?
a experiência para mostrar para vocês, ao mesmo tempo, o centro de massa de um corpo e o corpo em equilíbrio. Tá? Então, o corpo ele está em equilíbrio quando o somatório das forças horizontais e verticais são nulas e o somatório do momento ou do torque também é nulo, ok? Obrigado.